Olá, meus queridos, bem-vindos de volta ao Cinema Estranho. Nosso filme de hoje é um filme búlgaro chamado Glory, que é um filme que ainda vai estrear, ele estreia dia 14 de agosto e é uma produção que conta aí com alguns detalhes que acho que só uma produção, pequena, de um filme de circuito reduzido consegue ter. Vamos lá para a história desse filme que vocês vão entender o que eu estou dizendo com uma produção diferente. Esse filme conta a história de um trabalhador de ferrovia chamado Tsanko Petrov. Eu sei, é um filme búlgaro, é esse tipo de nome mesmo que a gente vai lidar aqui, tá? E ele é um cara, muito simples, ele mora numa casa pequena, cria coelhos e tal, e ele trabalha, e o salário que ele recebe, como trabalhador de ferrovia não é grande, mas é o suficiente para ele sobreviver da forma como ele acha justo, né? E ele, num dia trabalhando na ferrovia, ele é um cara que ele aperta as porcas dos trilhos e tal, é um trabalho assim, vou dizer simples, mas exige que ele caminhe grandes distâncias no sol e tal. Num dia, cumprindo ali a rotina dele de trabalho, ele encontra milhões de dinheiros, que eu não sei qual a moeda da Bulgária, mas ele encontra milhões jogados ali do lado da ferrovia. E ele, ao contrário do que talvez a maioria das pessoas faria, ele liga para a polícia e fala para a polícia, polícia cheia de dinheiro, venham buscar. E aí ele vai parar no noticiário como uma pessoa honesta. E a Secretaria de Transportes local ali descobre que ele fez esse ato de honestidade aí, e eles querem tirar proveito da imagem desse herói, porque eles estão envolvidos num escândalo de compra de vagão ferroviário superfaturado, algo assim. Querem desviar o foco da atenção das pessoas do escândalo pro herói ferroviário, pessoa simples, etc e tal. Daí em diante começa, eles pegam o Tsanko, o trabalhador, levam ele para uma homenagem lá em que eles vão pegar um relógio que ele tem e dar um relógio novo para ele. Fala assim, esse relógio aqui vai te servir e tal, não sei o que, E só que o Tsanko ele fica preocupado com o relógio dele e ele começa aí a busca dele para recuperar o relógio dele, porque a pessoa que tira o relógio dele para homenagem perde o relógio dele. Então começa a busca desse cara por encontrar o relógio dele, que você depois de um tempo descobre que ele é uma herança de família. Então, e ele acaba se envolvendo numa porrada de coisas por causa disso. Só que assim, você vê pessoas tentando tirar proveito dele, como essa secretaria de transportes aí, a diretora lá de imagem do ministro dos transportes. Todo mundo tentando tirar algum proveito dele, até um apresentador de televisão, algo como da Atena, um Marcelo Rezende, pessoas que fazem essas matérias jornalísticas focadas em violência, focadas em escândalo, etc e tal. Todo mundo tentando tirar proveito desse cara, e a única coisa que ele quer é o relógio dele. Ou seja, o que eu estava falando sobre ser uma produção diferente e pequena é isso mesmo, porque agora a gente tem um filme sobre um cara indo atrás de um relógio. Sim, é isso. Parece profundamente simples, mas tem uma porrada de significados, que aí você vai lidar com a questão dele estar ligado emocionalmente com esse relógio. Ele é um cara super barbudo, ele fez uma promessa por causa dessa barba. A gente não vai descobrir qual é essa promessa até o fim do filme, mas ele menciona algo super importante para ele. E você vai vendo esse cara passando por uma situação quase kafkiana. Agora uma pausa aqui, Você, meu querido telespectador, já ouviu falar em Kafka? Se não, vamos lá. Kafka era um autor, isso aí, muitos e muitos anos atrás, era um autor de livros de ficção, essencialmente, que ele conseguia criar algo que a gente chama de realidade absurda. Que é o quê? Vou pegar aqui o livro que mais me chamou a atenção em relação ao filme Glory, que é o livro dele que chama O Processo. Nesse livro aqui, muito, trocando em miúdos, bem miúdos mesmo, um cara recebe uma intimação na casa dele, uma carta ali toda oficial para ele comparecer num processo, numa audiência,
E ele pega, vai, encontra um prédio todo decrépito e tal, todo estranho, encontra lá uma sala e ele fala, me mandaram vir aqui. Mas o senhor preencheu o formulário, etc e tal? Não, então vai pra sala tal, vai pra sala tal. E aí ele fica preso num mundo de burocracia, sem saber o porquê que ele está sendo acusado, por que é aquela audiência, quem está naquela audiência, o que vai acontecer. E ele fica preso nesse mundo surreal. Só que assim, ele não reage como se fosse algo absurdo, ele reage como se fosse algo natural. Então isso é uma natureza do Kafka. Ele cria uma situação absurda em que a pessoa está vivendo aquela situação absurda, só que ela não reage como se fosse algo absurdo. Outro exemplo de Kafka aqui, Metamorfose, que é um dos grandes livros pelos quais ele é famoso. Nesse livro, o nosso personagem principal, chamado Gregor Samsa, ele acorda transformado num inseto. Sim, é isso. Um inseto gigante, tá? Ele acorda transformado num inseto. E aí você lida, né, de dentro da cabeça dele com essa coisa de, né, ser um inseto. O livro é foda, tá? O livro é muito bom. Kafka é um tremendo autor. E ele cria essas situações, né, de realidade absurda. E nesse filme a gente acompanha o personagem do Tsanko, que esse nome é muito estranho de falar, vivendo essa situação absurda em que ele tá... agora ele é uma pessoa famosa, ele é uma pessoa envolvida em atividades criminosas, ele é um cara que começa a ser perseguido por grupos diferentes e tal. E esse filme, ele vai te chocando cada vez mais, só que o Tsanko nunca reage com absurdo. Ele sempre é um cara muito pacífico, é um cara muito pacato, e você se apega a ele, não tem como não se apegar a ele, e você vai vendo o que vai acontecendo com esse cara por causa de um relógio, tá? E esse relógio aí significa um pouco da honestidade dele, significa um pouco da honra dele. Então, tanto que ele chama o relógio de glória, ou glory, né? Que ele fala que o relógio é a glória dele, e quando tiram aquilo dele, ele fica maluco, ele fica querendo encontrar de novo, e ele vai até o fim para poder tentar encontrar isso. Então esse filme é fantástico, assim. De novo, eu vou insistir aqui, é um filme búlgaro, tá? Falado em búlgaro, óbvio, né? Então vai ter que ler legenda, não tem jeito. Não sei se ele vai ser dublado aqui pro Brasil, provavelmente não. É um filme de circuito muito, muito, muito reduzido, o que é uma pena. Tenta encontrar esse filme, tá? De verdade, eu não estaria falando dele aqui se ele fosse um filme que, sabe, fosse inútil, porque ele é um filme de um circuito tão pequeno que me dá até uma certa pena. Ele não é aquele filme surreal que todo mundo espera de um cinema arte, etc, etc e tal. Não, ele é um filme bem direto e você entende ali as sutilezas emocionais dele sem precisar entrar em grandes interpretações, etc e tal, que nem eu acabei tendo que fazer vendo Upstream Color, por exemplo, que é um filme, assim, lindo, mas muito, muito, muito complexo, tá? Muito difícil de assistir. Esse filme não é difícil de assistir. Ele só tá sofrendo um pouco por ser búlgaro e por ter um circuito reduzido. Mas é um tremendo de um filme, vale muito a pena ver, e é uma bela de uma adaptação de Franz Kafka sem ser uma adaptação de Franz Kafka, se é que isso faz sentido aqui, né? Ele pega o centro ali do objetivo do Kafka com as histórias dele e faz um filme em volta disso. Então, muita recomendação, de verdade. Se você conseguir encontrar, veja, né? E assim, fica aqui o meu amor a esse filme, e eu espero que você consiga ver, né? Que eu adoraria ter com quem discutir esse filme. Vamos comentar aqui embaixo, né? Vamos falar aqui nos comentários o que você achou, se você viu, se você conseguiu ver o trailer, o que você acha. Se vocês quiserem, eu posso entrar numa outra discussão e dar todos os detalhes da trama. E aí eu vou entrar em terreno de spoiler, e aí vocês vão entender por que eu me apaixonei tanto por esse filme. Mas, né, fica aqui mais essa dica, essa recomendação. Quando o filme estrear no dia 14 de agosto, tentem assistir, né? Porque vamos lá incentivar esse tipo de filme crescer mais no cinema. E antes de eu finalizar aqui, fica aqui o meu grande abraço, meu beijo ao pessoal do Cultura com Legenda, que, né, eu coloquei lá um dos meus vídeos para vocês verem, vocês adoraram e eu fiquei assim extasiado, fiquei muito feliz. Então sigam lá, curtam a página do Cultura com Legenda, acessem os caras, vejam que o conteúdo deles é muito bom. Como sempre, até a próxima e bom filme!